Então, gente, deixa eu compartilhar a tela. Bom dia aí para vocês. Então, já que o Conselho já decidiu o retorno para dia 7 de fevereiro, então, o que eu tenho previsto aqui, né? Eu tinha mudado, né, um pouco a programação, né? O que eu comentei com vocês, talvez assim, 3 ou 4 aulas para trás aí, que eu mudei a ordem aqui do nosso conteúdo. Então, no início lá do ano, a gente ia ver custeio por absorção, em seguida eu ia ver custo padrão, sistema de acumulação de custo, para depois ver o custeamento variável e formação do preço de venda. Então, essa era a ordem que estava lá no início do ano. Então, agora eu estou mudando para. Hoje nós vamos começar com custeio variável e eu quero terminar o ano com formação de preço de venda. Aí a gente teria aquela avaliação, né? Então, aqui, nesse que está no dia 24/11, seria uma aula assíncrona, então não teríamos a aula assíncrona. Na realidade, eu vou passar uma atividade valendo nota, né? Para valer aqueles 40% da nota, sobre custeamento variável. Então, a gente, hoje, aula que vem, a gente trata do assunto. Aí eu já deixo na quinta-feira, por exemplo, eu já deixo a atividade valendo nota, que dá tempo de vocês fazerem até dia 24/11. Então, tem uma semana para fazer a atividade. E aí, vocês podem entregar até meio-dia lá do dia 24/11. Aí a gente vê formação de preço de venda e aí nós teremos avaliação. Então, aqui seria, vamos dizer, a nota do terceiro bimestre. Aí a gente retornando, essa aula do dia 2, pelo que eu entendi, eu não li ainda direito a resolução do Conselho, mas pelo que eu entendi, essa aula do dia 2 ainda será remota, e depois aí, nós teríamos aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 aulas, é isso? Não, 6, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, 6, e a prova 7. Nós teríamos aí 7 aulas presenciais. Então, aí eu mudei e passei o custo padrão em sistemas de acumulação. Por quê? Porque eu acho que é importante vocês terem agora o custeamento variável e formação de preço de venda, até porque vai auxiliar vocês também na disciplina de administração financeira e orçamentária. Vocês devem começar a trabalhar agora nesse semestre o orçamento na disciplina de AFO, e nessa disciplina, nesse tema que vocês vão trabalhar em orçamento, vocês vão ver que vocês vão usar muito dos conceitos aí de custeamento variável e de formação do preço de venda. Então, eu inverti essa pauta, tá? Então, só para deixar bem claro isso aí, tá? Então, vamos para o tema de hoje, que é o custeamento variável. Ah, Maria e Tatiane, que vocês duas estão aí hoje na aula, agora, pelo menos agora no início. Logicamente que isso aqui é um planejamento. Caso vocês achem necessário trabalhar um pouco mais sobre esses assuntos, nós mudamos também, não tem problema nenhum, tá? Me avisem, né? O que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos ver a parte teórica, e eu vou dar um exemplo aqui de como que a gente calcula o custeio variável. Nós vimos até a aula passada o custeio por absorção, que é um dos métodos de custeamento, que é inclusive o mais utilizado, principalmente contabilmente é o mais utilizado. E aqui, agora nós vamos ver um método de custeio variável, que é um método também bastante utilizado, mas mais, vamos dizer assim, mais gerencialmente, mais para tomada de decisões gerenciais. Tá? Então, custeamento variável é análise de custo, volume e lucro. E nós temos aqui o modelo de decisão de margem de contribuição. Então, nós vamos introduzir aí o conceito de margem de contribuição, que vocês vão usar em administração financeira também, isso aí, tá? Então, vamos lá. Isso aqui hoje é a parte teórica, tudo bem? Então, o custeamento variável e direto, ou direto, tá? Ele tem autores que chamam de custeamento variável, tem autores que chamam de custeamento direto. Então, o método é recomendado para tomada de decisões, é inadequadamente chamado de custeio direto. Por quê? Por tem autores que criticam a gente chamar ele de custeio direto?
Porque todos os custos variáveis são custos diretos. Então, todo custo. Lembram, até em absorção, lá quando nós vimos o sistema de custeamento por absorção, eu comentei com vocês que 95, 99% dos custos diretos são variáveis, mas nem todos. Então, está aqui, ó. Nem todos os custos diretos são variáveis, mas todos os custos variáveis são diretos, né? Então, por isso que tem autores que criticam a nomenclatura, mas isso aí é academicismo, né? Então, eu, por exemplo, chamo de custeamento variável, tá? Por quê? Porque eu só vou usar custo e despesa variável para fazer o cálculo da margem de contribuição. E aqui ele já vai misturar. Lembram lá no custo por absorção? Nós separamos custos de despesas. Os custos, aí a gente vai pegar os custos e separa variável de fixo, né? Então, o custo variável é aquele que a gente varia de acordo com o que a gente produz ou numa empresa comercial e de serviço de acordo com aquele que a gente vende. E os custos fixos eram aqueles que a gente precisava de alguma maneira de ratear, né? Então, tinha lá custo da depreciação dos equipamentos, custo do aluguel da fábrica. Então, tinha algum coeficiente de rateio que eu precisava aplicar nesses custos fixos para chegar no custo unitário total. Aqui não, aqui a gente só vai usar para efeitos de cálculo da margem, principalmente da margem de contribuição, os custos variáveis. Só que os custos e despesas variáveis, eles entram nesse cálculo, tá? Da margem de contribuição. Então, o que a gente tem como despesa, basicamente como despesa variável nesse cálculo aqui? Basicamente, comissão sobre vendas e, eventualmente, se o frete for o frete da venda do produto for um gasto que varia de acordo com o preço da mercadoria ou com o peso, alguma coisa do gênero, a gente pode considerar esse frete como uma despesa variável para entrar no cálculo. Então, aqui tem observação a mão de obra direta como custo variável. E lembram lá que, imagine que eu tenha um regime, o problema da mão de obra direta, ela só é variável se eu conseguir medir quantas horas um funcionário está trabalhando para produzir um determinado produto. Se eu conseguir fazer essa mensuração, eu posso considerar a mão de obra como variável. Se eu não tiver essa possibilidade, ela já fica difícil. Eu teria, né, se numa linha de produção, estou produzindo vários produtos e eu não conseguir medir, separar o quanto tempo a mão de obra é alocada para um produto ou para outro, eu não posso considerar a mão de obra como custo variável. E aqui a gente usa a mão de obra direta como custo variável. Então, os custos, só relembrando, né, os custos variáveis são alocados aos produtos e os custos fixos considerados como despesa no período. Então, aí já muda um pouco a situação. Nesse sistema de custeamento, nós temos aí principais conceitos, né, para a análise do custo, volume e lucro, a margem de contribuição. Aqui nós vamos ver sobre ponto de equilíbrio e alavancagem operacional. Vocês viram o ponto de equilíbrio já com o professor Oswaldo em AFO ou não? Lembra, Tatiane? Lembra, Maria? Vocês já viram esse conceito ou não? Eu acho que não, professor, não me recordo de ter visto. Não, né? Provavelmente vocês vão ver agora, porque deve estar começando aí orçamento com vocês. Então, esse conceito de ponto de equilíbrio, ele também, apesar que ele vai trabalhar com um ou dois tipos de ponto de equilíbrio, aqui nós vamos ver mais alguns. Então, é por isso que eu dei essa mudança no roteiro meu da disciplina, tá? E essa alavancagem operacional, eu vou comentar com vocês a teoria, mas vocês vão ver mais lá em orçamento com o professor de AFO, tá bom? O que é a margem de contribuição? Ela representa o lucro variável. E a fórmula que nós usamos aqui, ó, margem de contribuição, então o MC aqui, o que ele é? Ele é o preço de venda menos o custo né? Aqui é custo ou despesa variável, tá? Aí eu posso calcular a margem de contribuição total. Se eu pegar, por exemplo, uma DRE, o preço de venda ele é representado pela receita bruta.
E o custo variável é representado pelo custo da mercadoria vendida, por exemplo, e a despesa variável teria que ir lá. Então, vamos voltando. Na DRE, se eu for calcular a margem de contribuição total, eu teria o preço de venda, a receita bruta como preço de venda, e o custo variável, né? Eu teria o custo da mercadoria vendida como custo variável, e de despesa variável, eventualmente, eu tenho comissão, e se o frete for variável, a gente poderia considerar o frete sobre venda como um custo variável. Nós vamos ver exemplos aqui, tá? Então, eu diria para vocês que o conceito principal do sistema de custeamento variável é a margem de contribuição. É através do cálculo da margem de contribuição, vocês podem ver que não é é bem fácil de eu calcular. Quando for a margem de contribuição unitária, eu vou pegar lá o preço unitário de venda e vou tirar o custo unitário variável e despesa unitária variável. Tá? O segundo conceito é o conceito de ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é um volume necessário para pagar todos os custos e despesas fixas, mais os custos e despesas variáveis. Ou seja, qual é a quantidade que eu preciso produzir de um determinado produto ou de um mix de produto, se a gente for pensar na empresa como um todo, na qual eu não vou ter nem lucro nem prejuízo. Ou seja, a receita de vendas daqueles produtos vão cobrir todos os meus custos fixos e todos os meus custos e despesas variáveis. Tá? Então está aqui, ó, volume necessário para pagar todos os custos e despesas fixas, mais custos e despesas variáveis. Ou seja, não há lucro ou prejuízo. Identifica o nível mínimo de atividade em que a empresa deve operar. Então, quando a empresa opera abaixo do ponto de equilíbrio, com certeza ela está tendo prejuízo. Toda vez que ela operar acima do ponto de equilíbrio, ou seja, um exemplo, imaginemos que nós vamos ter uma forma aqui que nós vamos calcular, que eu cheguei à conclusão que o meu ponto de equilíbrio, ou seja, para mim não ter nem lucro nem prejuízo, com a receita, eu pagar todos os meus custos e despesas, é a venda de 1.000 unidades. Se eu vender 999 unidades, com certeza eu vou ter prejuízo. Se eu vender 1.001 unidades, com certeza, eu vou ter lucro pela venda desse uma unidade a mais. E qual vai ser o meu lucro? Vai ser igual à margem de contribuição, né, que nós vamos calcular aqui? Vamos ver para frente. Tudo bem? Então, vamos lá. E por último, esse conceito que eu comentei com vocês, que eu ia passar só o conceito, vocês devem trabalhar esse conceito mais lá em administração financeira, a alavancagem operacional, que é a possibilidade de acréscimo do lucro total pelo aumento da quantidade produzida e vendida. Né? Então, eu tenho que produzir e vender. É dependente da margem de contribuição, do incremento do volume de vendas. Então, aqui, ó, esse GAU aqui é grau de alavancagem operacional. Ele é dado por essa forma: a margem de lucro, né, o percentual de lucro dividido pelo percentual do volume de vendas. Tá? Então, quando eu vendo um produto a mais do que o meu ponto de equilíbrio, eu vou aumentar esse meu grau aí de alavancagem. Tá? Vocês vão ver esse conceito melhor. Basicamente, nós vamos trabalhar com margem, nessa disciplina aqui, margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Então, vamos lá. Aqui os modelos, né, de decisão da margem de contribuição. Então, aqui alguns exemplos, tá? Eu tenho lá custos e despesas variáveis de um determinado produto, lá produto que eu chamei de produto A. Então, eu tenho lá matéria-prima e materiais diretos, que tem um custo de R$ 460. E aí, os materiais indiretos variáveis, eu tenho um custo de R$ 36. Mão de obra, R$ 200. E mais a comissão, por exemplo, de 12% sobre um preço de venda de 1.700, e dá R$ 204. Então, gente, o que acontece aqui? Ó? Aqui eu tenho meus custos e despesas variáveis, não tenho meu custo fixo.
Total do custo e despesa variável é 900. Lembrem que lá no sistema por absorção, a comissão, por exemplo, ela não entrava no custo do produto. Ela não entrava no custo do produto. Aqui a comissão já vai entrar no custo do produto. Então, aqui neste nosso exemplo, deu R$ 900. Como exemplo, vamos dizer que meu preço de venda unitário seja de R$ 1.700. E aí o meu custo variável unitário, que nós calculamos aqui em cima, foi de R$ 900. Então, pela fórmula, que a margem de contribuição é o meu preço de venda menos o meu custo variável, eu tenho aqui que a minha margem de contribuição unitária é de R$ 800. 1.700 menos 900. Uma coisa importante que vocês vão ter que também trabalhar é a margem de contribuição em percentual. Em AFO, provavelmente vocês vão trabalhar bastante com essa margem de contribuição em percentual. Então, como é que eu calculo isso? Se o meu preço de venda é 100%, eu dividi 900 por 1.700, eu chego aqui que meu custo variável é de 52,94%. E se eu dividir 800 por 1.700, eu vou ter aqui que a minha margem de contribuição é de 47,06, ou 100 menos 52,94 vai dar os 47,06. Então, também é importante eu saber a margem de contribuição em valor. Aqui eu falei 1.700, né, gente? Eu coloquei um zero a mais aqui, ó, deixa eu tirar. Então, eu tenho aqui, aí o outro é 47,06, a margem de contribuição em percentual. Dúvidas? Esse é um conceito principal aí para a gente trabalhar com custeio variável, tá? É a margem de contribuição. É bem tranquilo, né? Então, deixa eu abrir uma planilha aqui, ó. Deixa eu ver se no slide para frente tem aqui. Ah, tá aqui, ó. Eu tenho aqui, então não preciso abrir a planilha, mas se for o caso, depois eu abro. Se eu produzir e vendi 1.000 unidades, aqui está certo, 1.700, eu vou ter 1.700.000 de receita. Se o meu custo de despesa variável unitária é R$ 900 e eu vendi, né? Lembrem lá do custo da mercadoria vendida, né? É de R$ 900, eu vou ter um custo total variável de R$ 900. Minha margem de contribuição pela venda de 1.000 peças, 1.000 unidades, a R$ 800, eu vou ter 800.000. E aí, a custos e despesas fixas, aí, na DRE, eu vou jogar como despesa do período, 560.000. E o meu lucro operacional total vai ser de 240. Então, se a gente pensar no resultado final da minha empresa, ou seja, na minha margem de lucro, eu vou chegar no mesmo resultado, calculando pelo sistema de custeio por absorção, quanto no sistema de custeio variável. Nós vimos isso quando nós fizemos a introdução de sistemas de custeamento. Então, deixa eu ver se eu estou com o nosso planejamento aberto. Se for o caso, vejam aqui, ó, em métodos de custeio, na aula lá do dia 22/9, provavelmente, que nós temos essa comparação. Se eu pegar os mesmos dados, os mesmos gastos que eu tive na empresa e a mesma receita, tanto faz, e for fazer uma demonstrativa de resultados, o resultado final, a margem de lucro lá embaixo, depois lá de eu calcular imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, vai ser, na verdade, a margem antes, o LAIR, né, o lucro antes do imposto de renda também vai ser o mesmo. Tanto faz eu fazer pelo sistema de custeio por absorção, quanto pelo sistema variável, tá? O resultado vai ser o mesmo. A diferença é a maneira de eu analisar e como que eu trato os meus gastos. Tá? Mas depois a gente, para frente, já vê isso aí. Por absorção, eu vou jogar tudo que é despesa como despesa do período. Então, a comissão que está dentro aqui da despesa variável, ela vai sair daqui dos 900.000, uma parte dela, né, e vai vir para cá. E o custo que eu estou considerando aqui, né, custo de despesa fixa, que eu estou considerando desses 560, ele entra como custo da mercadoria vendida. Essa é a diferença. Então, normalmente, no custeio por absorção, o custo unitário do produto é maior do que no custo
no custeamento por variável. Tá? Normalmente é maior. Aqui, ó, a gente vai começar a entender o problema do ponto de equilíbrio. Né? Então, eu tenho os dados unitários, 1.700 é meu preço de venda, 900 é meu custo variável, 800 é a minha margem de contribuição. Se eu produzir e vender um único produto, a minha DRE vai ficar lá R$ 1.700 de receita, R$ 900 de custo da mercadoria vendida, vamos chamar aqui de lucro bruto, que seria a nossa margem de contribuição, R$ 800, e aí eu tenho custo de despesa fixa de R$ 560 mil. Ou seja, eu vou ter um prejuízo de 559.200. Se eu vender duas unidades, a minha receita vai ser de 3.400, o meu custo da mercadoria vendida vai ser R$ 1.800, o meu lucro bruto vai ser de 1.600 e a minha despesa fixa, custo e despesa fixa, continua sendo 560 mil. Meu prejuízo vai ser um pouco menor, então vai passar de 559 para 558.400. Né? A verdade, o que ele mudou? Ele mudou R$ 800, a margem de contribuição. Se eu vender e produzir e vender 700 unidades, nesse nosso exemplo, eu vou faturar 1.190.000. Então, a minha receita de vendas vai ser R$ 1.190.000. O meu custo da mercadoria vendida, o que vai ser? Vai ser esses 700 vezes esses 900 aqui, que é o meu custo unitário, né? Vai dar 630 mil. Portanto, 1.190.000 menos 630.000, eu tenho um lucro bruto ou uma margem de contribuição de R$ 560 mil. E aí eu tenho um custo de despesa fixa de 560 mil, meu lucro é de zero. Né? Então, neste nosso exemplo, gente, 700 unidades produzidas e vendidas é o meu ponto de equilíbrio, é onde eu não vou ter nem lucro nem prejuízo. Com a minha receita de venda de 1.190.000, eu pago todos os meus custos variáveis, 630 mil, e pago todos os meus custos fixos, 560 mil reais. Ok? E aí, respondendo aquela pergunta para vocês, se eu vender um único produto a mais acima do meu ponto de equilíbrio, qual vai ser o meu lucro? Eu comentei com vocês que a gente ia ver. Então, eu vou demonstrar aqui. Ó. Vendi 701 produtos. Então, minha receita foi de 1.191.700. O meu custo variável foi de 630.900. E a minha margem de contribuição foi de 560.800. Eu tenho meu custo fixo de 560 mil, portanto, o meu lucro foi de R$ 800. Respondendo àquela pergunta que eu fiz anteriormente para vocês, cada produto, cada unidade de produto vendido acima da margem de contribuição, ele vai me incrementar o lucro no valor da sua margem de contribuição unitária. Então, olha aqui, ó, vendi uma unidade a mais do que meu ponto de equilíbrio, R$ 700. Quanto que eu incrementei meu lucro? R$ 800. Se eu vender 702, agora sim eu vou abrir uma planilha aqui para mim demonstrar aqui para vocês a teoria. Aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, por aqui, receita bruta, eu vou fazer assim, ó, custo da mercadoria, fazendo o DRE, né, custo da mercadoria vendida e lucro bruto. É assim que a gente, né, trabalhou até agora, e lucro bruto. Aí eu vou chamar de despesas, poderia ser lá despesas comerciais, despesas financeiras, né? Aí nós tínhamos lá o LAER, lucro antes do imposto de renda, aí imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, normalmente, né? Aqui nós teríamos aqui o lucro líquido. Então, normalmente aí em AFO, mesmo em custos, nós trabalhamos com essa nomenclatura. A partir, né, no custeio variável, o equivalente seria isso aqui, ó. Receita bruta, custo barra despesa, abreviar aqui variável, aqui eu teria margem de contribuição. Espera aí que eu já vou aumentar aqui Aqui eu vou colocar custo barra despesa fixa.
Aí eu teria o lucro antes do imposto de renda, imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro e o lucro líquido. Aqui nós teríamos a correspondência aí em cima do nosso custeio por variável. Eu vou pôr aqui, ó, custeio variável, lá no nomenclatura. Então, se eu vender um, o que acontecia? Eu tenho lá R$ 1.700, o custo aqui é 900. Deixa eu aumentar, e vocês já vão enxergando aqui. Peraí. Tá aqui. Então, eu tenho aqui receita bruta menos o meu custo, né? É R$ 800. Então, aqui, em vez de chamar lucro bruto, eu estou chamando de margem de contribuição. Aí as despesas, ele tinha lá R$ 560.000. E aqui eu vou ter meu lucro, minha margem de contribuição menos o meu lucro, minha despesa, eu tenho um prejuízo aqui. Ó. Então, só voltando no nosso 559.200. 559.200. Aqui, como deu prejuízo, eu não tenho nem imposto de renda e nem contribuição social sobre o lucro. Portanto, aqui é esse menos o imposto de renda e menos a contribuição social sobre o lucro. Vamos supor que aqui o imposto de renda da pessoa jurídica seja de 15%, quando tiver lucro, né? E a contribuição aqui seja de 8%. Só para a gente fazer aqui uma simulação e vocês entenderem bem isso aqui. Se eu vender 700 unidades, o que vai acontecer? Eu vou pegar 1.700, que é o meu preço de venda unitário, vezes 700, eu vou ter aqui 1.190.000. Vou pegar os R$ 900 aqui, que é o meu custo unitário, custo variável unitário, vezes as 700 que eu vendi. Aqui, minha margem de contribuição vai ser 1.190.000 menos 630, deu 560.000. E aqui é 560.000 minha despesa. Aí eu vou pegar meu lucro bruto menos meu custo, despesa fixa, vou ter zero aqui o LAIR. Não, né, qualquer número multiplicado por zero é minha margem de contribuição. Só vou até copiar aqui, ó. Bom, agora eu vou fazer essa de 701 aqui, ó, de um produto aqui. Então, 701, vendi um a mais. O que acontece? Eu vou pegar aqui os 1.700, que é meu preço de venda unitário, vezes os 701.000. Vou pegar o meu custo unitário, que é 900, vezes os 701. E aqui eu vou ter, deixa eu copiar já aqui, vou ter minha margem de contribuição, deixar a fórmula pronta, que aí já facilita. Eu tenho meu lucro bruto ou minha margem de contribuição total, de 560.800. Aqui é 560.000, eu vou ter um lucro de R$ 800. Então, aqui, ó, o lucro antes do imposto de renda foi exatamente o mesmo que uma unidade, né, a margem de contribuição unitária. Aqui, o que vai acontecer? Eu tive 800, aqui eu já tive um lucro, vezes 15%, e aqui eu tenho R$ 800 vezes a contribuição aqui de 8%. Eu vou deixar aqui, vou até copiar essa fórmula para deixar pronto aqui para mim demonstrar. Ou seja, eu tenho um lucro antes do imposto de renda de R$ 800, que é a minha margem de contribuição. Aqui, desculpe, é lucro antes do imposto de renda, que é igual aqui a uma unidade a mais que eu vendi acima do ponto de equilíbrio. Deduzindo o imposto de renda e a contribuição, meu lucro líquido ficou de R$ 616. Se eu vender 702 unidades, o que vai acontecer? 702 unidades, vezes R$ 1.700, deu 1.193.400. 702 unidades, vezes os R$ 900, que é meu custo variável, deu 561.600. Menos 560.000, que é a minha despesa e custo fixo, né? O que aconteceu aqui? Eu tenho o meu lucro aqui, ó, de 2 vezes a minha margem de contribuição unitária lá. 2 vezes 800 deu 1.600. Então, aqui eu estou demonstrando para vocês
que acima do ponto de equilíbrio, vou colocar aqui, ó, acima do ponto de equilíbrio, o meu lucro, antes do imposto de renda, tá, ele vai acrescer de uma unidade, né, da margem de contribuição unitária, que é os R$ 800. Se eu vender 703, deixou. Se eu vender 703, aí, ó, 703, aqui, ó, se eu vender 703, eu vou ter 3 vezes os R$ 800, que é a minha margem de contribuição unitária. Então, ó, 3 unidades que eu vendi acima do meu ponto de equilíbrio, dá 2.400. E se eu vender 1.000 unidades, aí é aquela que também está lá no nosso slide. Opa, 1.000 unidades vezes o 1.700 e a 1.000 unidades vezes o meu custo despesa variável. Eu vou ter um lucro antes de imposto de renda de 240 mil, que é 300, né, 300 vezes 800. Então, vou fazer a conta aqui para você. Ó. 300 unidades eu vendia mais acima, né, do ponto de equilíbrio, vezes os 800, que é a minha margem de contribuição. Então, deu lá os 240 mil de lucro. Okay? Então, gente, esse conceito da margem de contribuição ele é muito importante no custeio variável, justamente porque eu consigo tomar decisões em cima disso aqui. Eu sei que aquele produto, vamos imaginar que isso aqui seja uma ideia de um único produto, eu sei que aquele produto colabora, né, para pagar os custos fixos e os custos variáveis e contribui para a minha margem de lucro em R$ 800, neste exemplo aqui que eu dei para vocês. Então, tudo que eu vender acima do ponto de equilíbrio, tudo que eu vender acima do meu ponto de equilíbrio, vai acrescentar o valor da margem de contribuição vezes essa quantidade vendida acima do ponto de equilíbrio no meu lucro. Tá? Então, isso é muito importante, esse conceito. Entenderam aqui esse exemplo aqui que eu dei para vocês? Vocês vão usar bastante lá em administração financeira, tá, gente? Em planejamento orçamentário, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar a teoria aqui que agora são as várias fórmulas que eu tenho. E lembrem, né? Eu sempre falei para vocês, não se preocupem em decorar fórmula, pelo menos na minha disciplina, porque eu disponibilizo para vocês isso aí. Né, o que são as vendas, né? Como é que eu calculo? O nosso próximo tema é formação de preço de venda, mas o meu preço de venda normalmente ele é composto do meu custo variável mais o meu custo fixo e mais um lucro que a empresa quer ter. E aqui nesses custos variáveis, tem até um asterisco, ó, inclui as despesas variáveis, no caso a comissão, frete, mas quando a gente for ver lá a formação do preço de venda, nós vamos ver que tem impostos que eu preciso incluir nisso aí. Tá? Então, o meu ponto de equilíbrio, o que é? As minhas vendas têm que ser a somatória, né, de todos os meus custos variáveis e despesas variáveis com os meus custos fixos e despesas fixas. Então, nós vimos aqui na nossa planilha. O meu ponto de equilíbrio, está aqui com 700, ele tem que ser a soma, a minha venda, 1.190.000 tem que ser a soma do 630, que é meu custo de despesa variável, e do 560.000, que é meu custo de despesa fixa. A somatória desses dois tem que dar minhas vendas. Aí eu estou no meu ponto de equilíbrio. Tá? E aí nós temos as fórmulas. Vamos lá. Ponto de equilíbrio em quantidade. Então, meus custos fixos totais dividido pela minha margem de contribuição unitária. E aqui nós estamos falando em quantidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma margem de contribuição de R$ 800 e meu custo fixo é de R$ 560.000, então vamos lá. Ponto, vou pôr aqui abreviado, ponto de equilíbrio em quantidade. O que ele vai ser? Ele vai ser o meu custo fixo, 560.000, divididos pela minha margem de contribuição unitária. 700 unidades. Está aqui, ó, do lado eu já demonstrei para vocês que 700 unidades é meu ponto de equilíbrio. Tudo bem? Então, esta é a primeira fórmula que nós estamos vendo. A segunda fórmula é o ponto de equilíbrio em valor.
Quando a gente trabalha com uma grande quantidade de produtos, é difícil eu ficar determinando qual é a minha ponto de equilíbrio em quantidade, porque pode ser um mix, né? Um mix de produtos. Eu posso, vamos imaginar 3 produtos, produto A, B e C. Quanto em quantidade? Quanto eu preciso vender do A, do B, do C para alcançar o ponto de equilíbrio? Eu teria que fazer uma média ponderada das margens de contribuição. Então, para 3 produtos é até simples de fazer, mas imagine, vamos pegar uma loja de materiais de construção que tem no seu estoque, vou chutar para você sem medo de errar, pelo menos 2.500 itens de produtos diferentes. Vai ficar quase impossível de calcular isso aí. Então, utiliza-se muito o ponto de equilíbrio em valor. E aí, eu sabendo o valor, eu vou chegar. Como é que eu calculo isso? É o custo fixo total dividido pela margem de contribuição em percentual. Então, eu vou vir aqui, tem nos slides, tem, mas eu vou fazer na planilha, depois o slide eu deixo lá. Eu vou abrir aqui uma coluna e aqui eu vou calcular em percentual. Então, se a minha receita de 1.700 aqui ó, é 100%, nós já fizemos esse cálculo, é 900 divididos por 1.700. Eu tenho aqui, vou trabalhar com 4 casas decimais aqui, ó. E aqui, na realidade, é 1,1, 2, 3, 4. Pronto. E a minha margem de contribuição em percentual é os 800 divididos pelo 1.700. Também vou trabalhar com 4 casas decimais. Tá? Se eu multiplicar por 100, eu vou ter aqui que aqui é 100%, aqui é 52,94% e aqui é 47,06%. Então, o ponto de equilíbrio em valor, o que vai ser? Vai ser os 560 mil, ó lá, custo fixo total, então custo fixo total, dividido pela minha margem de contribuição em percentual. 1.190.000, tá? Ó no amarelo aqui, ó. Minha receita tem que ser de 1.190.000, que equivale à venda das 700 unidades, que é o meu ponto de equilíbrio em valor. Ok? Vamos para frente. Metas de ponto de equilíbrio. Então, está aqui os nossos, né? A nossa DRE aberta. Então, preço de venda, custo de despesa variável, margem de contribuição. Aí, naqueles custos e despesas fixas, eu preciso separar. O que é custo indireto de fabricação? O que é depreciação? Daqueles 560 mil, né, no total, 200 mil é custo indireto, 150 mil é depreciação, 70 mil é despesa administrativa, 50 mil é despesa comercial e 90 mil é despesa financeira. Tá? Então, eu vou também abrir aqui, então, ó, as despesas. Então, dentro dessa despesa de 560 mil, o que eu tenho aqui? Vou copiar aqui, ó. Custo indireto, depreciações, vocês vão entender o porquê. Despesas administrativas, despesas comerciais, despesas financeiras. Então, esses 560 mil ele é composto por 200 mil aqui, 150 mil aqui, 70 mil aqui, 50 mil aqui e 90 mil aqui. Okay? Então, só para esses 560 mil, é a soma de todos esses itens aqui. Tá? Deixa eu deixar nessa cor aqui, para vocês saberem que essa despesa aqui é composta desses itens aqui. Ok? Então, vamos lá. Próximo conceito de ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio operacional. Então, lembre-se aqui é ponto de equilíbrio em quantidade, aqui é ponto de equilíbrio em valor. Ponto de equilíbrio operacional é meu custo fixo total, ou seja, aqueles 560 mil, menos a despesa financeira. Ou seja, para compor o meu ponto de equilíbrio operacional, a despesa financeira é tirada do cálculo. Por quê? Porque ela não a despesa financeira, ela ou é uma receita ou despesa, né, financeira, ela é advinda de um atraso de pagamento, desconto que eu consigo comercial, alguma coisa do gênero, tá? Então, o ponto de equilíbrio operacional, ele é composto de
A minha despesa total, 560 mil, menos a minha despesa financeira, os 90 mil. Isso aqui, deixa eu colocar em parênteses, entre parênteses, tá? 560 mil menos os 90 mil. Isso aqui dividido pela minha margem de contribuição, de R$ 800. Margem de contribuição unitária. Então, aqui, ó, dá 470 mil, que é o 560 menos o 90, dividido por R$ 800, que é a minha margem de contribuição unitária. Então, aqui, ó, dá 587,5 unidades que eu tenho que vender para cobrir todas as minhas despesas e custos operacionais. Ele só não vai cobrir a minha despesa financeira. Eu tenho que vender 587,5 produtos, né? Lembrem que em produção não existe 587,5 cadeiras, né? Nem mesas. Ou eu vendo 587, ou eu vendo 588, né? Mas aqui em custos, a gente trabalha aí com meia unidade. Próximo conceito é o ponto de equilíbrio econômico. Esses vocês provavelmente vão trabalhar bastante com o professor Oswaldo lá em AFO, tá? Que é o ponto de equilíbrio econômico. Que, para mim, é a mesma coisa que o ponto de equilíbrio em quantidade, tá? O ponto de equilíbrio econômico é meu custo fixo total, ou seja, os 560 mil dividido pela minha margem de contribuição unitária, R$ 800. Então, lá, 560, nós já calculamos aqui em quantidade. 560 divididos pela minha margem de contribuição unitária. Dá os 700 unidades que é o ponto de equilíbrio em quantidade. Então, em custos, o ponto de equilíbrio em quantidade e o ponto de equilíbrio econômico é a mesma coisa. Em administração financeira, vocês vão trabalhar muito aqui com ponto de equilíbrio econômico. O próximo é o meu ponto de equilíbrio financeiro. Ponto de equilíbrio financeiro. É os meus custos fixos totais e eu tiro depreciação. Porque a depreciação é um valor que eu lanço somente contábil. Ele não tem um desencaixe. Eu não tiro dinheiro nem do meu caixa, nem do banco para pagar a depreciação. A gente fala que é um valor contábil. Então, para mim saber qual é o ponto de equilíbrio financeiro, eu vou tirar dos custos fixos lá dos 560 mil o valor da depreciação e vou dividir pela margem de contribuição unitária. Então, está aqui, ó, vai dar 410 mil dividido por 800, né, vai dar esses 512,5 unidades. Vamos na planilha, é o ponto de equilíbrio financeiro. Vou pegar o 560 mil, reduzir a depreciação, que é os 150 mil. E isso tudo eu vou dividir pela margem de contribuição unitária. Deu lá 512 unidades e meia como ponto de equilíbrio financeiro. Tudo bem? E existe um último aqui que eu chamo, e talvez vocês trabalhem com isso também em administração financeira, eu chamo de ponto de equilíbrio meta. Eu não sei como é que o ponto de equilíbrio meta, eu não sei como que o professor Oswaldo qual a nomenclatura que ele usa, tá? Mas o que é isso aqui? O ponto de equilíbrio em quantidade, né? Ponto de equilíbrio meta, é quantas unidades eu preciso vender para ter o lucro desejado, né? Então, seria aqui, ó, custo fixo total mais um montante de lucro desejado, dividido pela margem de contribuição unitária. No exemplo aqui do autor, ele pegou os 560 mil, que é o meu custo fixo total, e somou que ele quer 100 mil reais de lucro, em valor, 100 mil reais. Ele dividiu por 800, então deu 660 mil, dividido por 800. Para ter 100 mil reais de lucro, ele teria que vender 825 unidades. Então vamos lá. Ele vai pegar o 560 mil e somar com 100 mil reais, que é o que ele quer de lucro. Isso aqui ele vai dividir por 800 reais, que é a minha margem de contribuição unitária. Deu 825 unidades. Vamos, ó, nós fizemos em cima de 1.000, né? Vamos fazer agora aqui uma coluna. Se eu vender 1.000,
eu tenho 240 mil de lucro. Se eu vender 703, eu tenho só 2.400. Vamos saber aqui, ó, se os 825 mil, aqui no lucro antes do imposto de renda, vai dar os 100 mil. 825 vezes 1.700, que é o meu preço de venda. 825 vezes os R$ 900, que é meu custo variável. Então, aqui, um menos o outro, deu 660 mil. Eu tenho um custo fixo de 560 mil, portanto, deu lá o meu lucro de 100 mil reais. Lógico que aqui eu tenho imposto de renda, tenho minha contribuição social sobre o lucro, então meu lucro líquido final vai ser os 67 mil. Então, esse ponto de equilíbrio meta, ele está considerando o meu lucro antes do imposto de renda. Tá? Se eu quisesse ter 100 mil de lucro líquido, eu teria que somar o imposto de renda e a contribuição. Então, em vez de 100 mil aqui, ó, eu teria que colocar 123 mil. Teria que colocar, em vez de 100 mil aqui, ó, teria que colocar 123 mil. Então, eu teria que vender 853,75. Mesmo assim, deve até dar mais aqui. Deixa eu só abrir. Na realidade, mas só Tatiane. É uma outra conta, não é 123 mil. Porque ó, a hora que eu aumento, né, o imposto de renda vai incidir sobre 123. É uma outra conta. Lá em informação de preço de venda, eu vou mostrar para vocês como é que faz essa conta. Tá? Só para a gente não misturar os conceitos. Tá? Na verdade, aqui eu não posso somar, porque se eu aumentar o meu número de vendas, eu vou aumentar meu lucro e a incidência do imposto é sobre um lucro maior. Então, na verdade, eu tenho que fazer uma divisão. Quando a gente for fazer lá os coeficientes, o mercap, para fazer o preço de venda, eu vou ensinar vocês a como fazer esse cálculo corretamente. Não vou fazer agora para não confundir, tá bom? Então, gente, basicamente, é esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de equilíbrio que a gente trabalha. Tá? Então, ponto de equilíbrio em quantidade, ponto de equilíbrio em valor, ponto de equilíbrio operacional, econômico, financeiro e meta. Muito provavelmente, em administração financeira, vocês vão trabalhar com esses 3 últimos aqui, que é o ponto de equilíbrio econômico, financeiro e o meta quando desejar um determinado lucro antes do imposto de renda. Ok? E aí, para a gente finalizar a aula, nós temos aqui um gráfico que eu acho importante vocês conhecerem, onde eu tenho aqui, ó, em laranja, as minhas vendas, em roxo, meu custo total, que ele é composto pelo meu custo fixo, que está em verde, tá? Mais o meu custo variável. Tá? Então, esse roxo aqui está somando. Tanto é que, ó, se eu não vender nenhum produto, o meu custo vai ser aqui de 560 mil, que é o meu custo fixo. Aí, conforme eu for produzindo e vendendo mais, vai incidir os meus custos variáveis. Então, o meu custo total está em roxo. O meu ponto de equilíbrio está aqui, ó, nos 700 unidades que nós achamos, que vai dar lá 1.190 de receita. Então, mais ou menos aqui, ó, onde está essa linha roxa pontilhada. Acima do ponto de equilíbrio é minha área de lucro. Então, se eu vender 701 produtos a mais, tudo isso aqui é lucro. Ou se eu aumentar o meu preço de venda, e aí com 700 unidades, em vez de eu vender por 1.700, eu vender por 1.701, eu vou ter uma receita maior. Então, toda esta minha área, a gente chama de área de lucro, que está em azul aqui. E tudo que tiver abaixo, né, a área que tiver abaixo do ponto de equilíbrio, e é a área, né? Isso aqui é uma área, né? É um retângulo. É minha área de prejuízo. Então, lá em métodos 1, quando vocês aprendem derivada e tal, tá? É aqui que se aplica derivada.
É a área onde eu tenho prejuízo e a área onde eu tenho lucro. Vamos lá, finalizando, vantagens e desvantagens desse método de custeio. As vantagens: os custos dos produtos são mensuráveis objetivamente, pois não sofrerão processos arbitrários, que era aquele grande crítica ao modelo por absorção, é o critério que eu usava para ratear os custos indiretos, ou subjetivos de distribuição dos custos comuns. O lucro líquido não é afetado por mudanças de aumento ou diminuição de inventários. Os dados necessários para análise das relações custo, volume e lucro são rapidamente obtidas pela contabilidade, pelo sistema contábil. É mais fácil para os gerentes industriais entenderem o custeamento dos produtos sob custeio direto, pois os dados são próximos da fábrica e de sua responsabilidade, possibilitando a correta avaliação de desempenho setorial. Então, para um gerente industrial, um diretor industrial, é muito mais fácil ele entender o que é o custo direto, porque ele está vendo os custos que incidem sobre a operação, do que ele entender despesa administrativa, comercial, financeira, etc. Tá? É totalmente integrado com o custo padrão, que nós vamos ver o ano que vem, e o orçamento flexível, possibilitando o correto controle de custos. Constitui um conceito de custeamento de inventário, de estoque, que corresponde diretamente aos dispêndios necessários para manufaturar os produtos. Então, eu estou trabalhando com os itens que efetivamente são usados no meu processo produtivo. E possibilita maior clareza no planejamento do lucro e na tomada de decisões. Vocês viram lá. Cada unidade que eu vender acima do ponto de equilíbrio vai contribuir com uma unidade de margem de contribuição em valor para o meu lucro. Então, ele é mais fácil de visualizar. E tem as suas desvantagens. A exclusão dos custos fixos e indiretos, exemplo, depreciação, para a valorização dos estoques, causa sua subavaliação, ou seja, meu estoque fica subavaliado, e fere os princípios contábeis e altera o resultado do período. Por isso que, às vezes, a Receita não aceita, na declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, o método de custeamento direto. Tá? Pelo mesmo motivo lá que eu falei para vocês da valorização do estoque, quando nós vimos, do EPS, utilizar o método de último a entrar, primeiro a sair. Tá? Na prática, a separação de custo fixo e variável não é tão clara como parece, pois existem custos semivariáveis e semifixos. Nós já vimos isso lá em classificação de custos, podendo o custeamento direto incorrer em problemas semelhantes de identificação dos elementos de custeio, mesmo problema que a gente tem lá no por absorção. E outra desvantagem é que o custeamento direto é um conceito de custeamento e análise de custos para decisões de curto prazo, mas subestima os custos físicos que são ligados à capacidade de produção e de planejamento de longo prazo, podendo trazer problemas de continuidade para a empresa. Então, quando eu for tomar decisão utilizando o custeio variável, é uma decisão de curto prazo. Porque aqueles 560 mil que é o meu custo fixo, dependendo de decisões estratégicas que eu tome, ele pode variar para baixo ou para cima. Isso vai influenciar, principalmente naqueles pontos de equilíbrio que nós calculamos. Tá bom? A bibliografia que eu utilizei está lá no meu site, basicamente Padovese, e tem o Martins, que é um clássico aí sobre o assunto. Ok? Meninas, dúvida? É tranquilo? O que vocês acharam? Por enquanto, tá tranquilo. É mais fácil do que a absorção? Ai. Assim eu não sei dizer. Daí tem que, na hora fazendo, é mais. Eu vou fazer o seguinte, Maria. Eu vou pôr aí, talvez até domingo, não sei se vai dar tempo de vocês fazerem. Eu vou pôr uma atividade não valendo nota, ok? Não vai valer nota, para vocês tentarem fazer e a gente corrigir na quarta-feira que vem, e aí fixar esses conceitos. Principalmente, para mim é importante que vocês fixem o conceito de margem de contribuição e dos pontos de equilíbrio, que são os conceitos principais
deste método de custeio. Né? Lógico, existem outras decisões que a gente pode tomar de mix de produto e tal. Dando tempo, eu trabalho com vocês isso aí, talvez o ano que vem. Mas para esse terceiro bimestre, eu vou trabalhar basicamente com esses conceitos de margem de contribuição e pontos de equilíbrio. Porque aí eu entro com formação de preço de venda e esses conceitos são importantes para a gente trabalhar formação de preço de venda. Tá bom? Não havendo mais dúvidas, eu vou parar a gravação aqui e vou desejar um bom final de semana para vocês e nos vemos na aula que vem.